antes de eu ser empreendedora, eu já empreendi em outro CNPJ. O Geraldo, ele fala muito isso, fala assim, a Debinha já empreendia na minha empresa, porque eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair, até ela entrar. Porque quando eu cheguei... Esse negócio de vender, é que nem você falou, né? Tem muita gente que não vende porque é vendedor ruim, é chato, né? Não sabe convencer a pessoa. Vender é uma arte que a pessoa já nasce com ou dá para aprender e otimizar? Tem gente que é totalmente tímida, tem gente que não tem noção nenhuma de vender, né? E tem um ponto importante que você falou, esse, né? Tem que ter um treinamento bom para os funcionários da empresa, porque às vezes o dono da empresa ama a empresa, mas o funcionário está trabalhando de pura má vontade, principalmente se ele não ganhar comissão, porque ele sabe que vendendo ou não vai ganhar o mesmo salário, então ele faz de qualquer jeito, né? É importante a empresa ter um preparo, né? Mas você acha que venda, dá para você aprender a vender bem? E qual o caminho para melhorar isso? Legal. Venda é treino. Tá? Tem gente que, poxa, já nasci ali com um certo dom da comunicação. Tem água aí, né? Tenho sim. Da comunicação, mas venda é treino. É mais ou menos assim, poxa, eu quero jogar basquete. Quanto mais você treinar, melhor você vai jogar. Né? Quando você vê os maiores jogadores, não é que ele simplesmente falou, nasci com um dom e acabou. Não, o cara não parou de treinar. Então, quanto mais clientes você falar, mais você vai aprender. Quanto mais ligação você realizar, quanto mais pessoas você atender. Mas a primeira coisa que eu falo é que é você gostar de gente, né? Você tem que gostar de pessoas. Então, é ruim quando você, poxa, não quero dar atenção, não quero atender essa pessoa. É muito ruim, porque daí você acaba se queimando realmente. E o que você falou é muito importante, porque assim, às vezes o empresário, o empreendedor, tá lá começando um negocinho dele, colocou o primo para trabalhar junto, entendeu? E ele fala assim, eu tenho uma grande ideia. Eu tenho uma grande ideia da gente começar a vender isso daqui, da gente começar a fazer esse trabalho, e coloca uma pessoa que de repente não tem muito preparo, né? E ele não percebeu isso. E aí o negócio começa a dar errado. Não entra cliente não fecha, cliente acha estranho, tal, e ele não consegue prosperar. Esse cara, não importa o tamanho do negócio dele, ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, né? São noites sem dormir. Cara, você fica pensando, será que eu vou conseguir pagar boleto? Será que eu vou conseguir pagar aquela pessoa que tá a única pessoa ali trabalhando comigo? Como que eu vou fazer? Então, esse que foi a minha maior dor, porque assim, eu olhava e falava assim, poxa vida, às vezes esse empreendedor tem um negócio de ouro na mão, só que ele acha que não está dando certo, só que ele não percebeu que é porque ele não tem pessoa capacitada para isso. E não por causa do produto, né? Não é o produto. Muitas vezes não é o produto, não é o serviço, é porque a pessoa que está lá não está capacitada para isso. E às vezes, falo mais, tá? E às vezes o empreendedor não está pronto, porque o empreendedor não gosta de vender. Como assim? Sabe, a melhor forma de você ganhar dinheiro ou de você conquistar um dinheiro não é pedindo empréstimo no banco, é vendendo alguma coisa que você tem. Verdade. É o dinheiro mais rápido que tem e sem juros, entende? É o dinheiro mais barato que tem. Então, se você pegar, caramba, eu não uso essa caneca, eu vou começar a vender essa caneca, eu vou lucrar mais rápido, mesmo que seja começar aos pouquinhos, não tem problema. Então, só que isso é algo de treino. E quando eu falo relacionamento, por exemplo, eu acho você um grande vendedor. Olha só, né? Eu acho um grande vendedor, porque você entra muito na forma que eu falo, vender sem vender. Você não está vendendo nada, mas ao mesmo tempo as pessoas querem comprar de você, entende? As pessoas querem estar do seu lado. Então é isso que eu falo, a venda é aquela forma que você está surtindo assim, pegando uma expectativa, uma surpresa daquele cliente. Porque eu tô querendo, eu tenho vontade de comprar aquele produto e a pessoa não tá me empurrando. Porque de um lado tem alguém que quer comprar e o outro tem o quê? Um vendedor. Só que essa pessoa que quer comprar não quer que você venda para ela. Ela quer comprar, mas ela não quer. É igual você entrar numa loja. Você tá olhando lá, um sapato todo top, e o vendedor tá aqui, ó. Posso ajudar? Não, tô só olhando. Exato. Você não quer que alguém fique empurrando nada para você, entende? Então você tem que entender qual que é a linha tênue ali de você conversar com esse cliente, de você não ser invasivo, mas também não é para deixar ele largado, entende? É uma linha muito tênue ali. Então você precisa sim ser preparado. Mas o que eu falo sempre, né? Dá uma olhada você, né, que é empreendedor, quem são as pessoas que trabalham com você? Como que ela atende? Coisa simples, sabe? Um sorriso no rosto muda tudo. E é responsabilidade também do empreendedor preparar essa pessoa para isso, né? Total. Porque também não adianta falar, vocês são ruins, pô, você não me ajuda, né? Tipo, Exato. Aí fala assim, eu quero que vende tanto por mês. Eu quero essa meta. Beleza, qual é o caminho? É você, empreendedor, que precisa fazer. Né? Eu, muitas vezes, na minha empresa, eu não tenho tempo de treinar. Por exemplo, sexta-feira é um dia que a gente não atende cliente, para ter uma ideia. Sexta-feira é um dia de treinamento. É um dia que a gente está sempre treinando, está se encontrando, está podendo fazer. E, às vezes, olha só, eu não tenho tempo por causa dessa correria.
É assim, ligo pro pessoal e falo assim, ó, o seguinte, a gente vai ter um treinamento amanhã, 9 horas da manhã, porque eu vou treinar vocês do Bluetooth do carro enquanto eu tô dirigindo para atender um cliente em Guarulhos. Olha, é assim. Caramba. Então eu tenho 40 minutos para chegar, o que eu vou fazer? Eu vou treinar esse cara. Tá. Então, eu acabo aproveitando dessa forma. Mas precisa treinar sim. E hoje, por exemplo, tem curso pago, tem um monte de coisa, mas tem um monte de coisa de graça. Não aprende de finanças, de vendas, de qualquer coisa quem não quer. Sim. Porque tá de graça lá, é só você acessar. Mas assim, o que você está se alimentando? Onde que você quer chegar? Né? Você está assistindo coisas que não tem nada a ver com aquilo que você quer crescer? Ou você está vendo coisas que pode aí te aprimorar, te aperfeiçoar? Então Sim. é uma escolha, né? É uma escolha. Dentro disso, você está falando um negócio que eu vivenciei esses dias, né? Eu fui lá para o Rio de Janeiro fazer um lançamento do livro, aí eu fui participar de um podcast lá de uma corretora, né, de imóveis chamada Trip Imóveis. Aí lá, eles fecharam um cinema inteiro e fizeram a premiação dos melhores corretores, os que tinham se dado melhor, né? Aí você vê, todos os corretores que estavam lá, tinha mais de 50 corretores, todos eles atendem a mesma região, basicamente ali do Rio de Janeiro, todos eles têm tipo as mesmas condições, todos eles vendiam o mesmo tipo de apartamento, e tipo assim, o primeiro colocado, ele vendeu 9 apartamentos, ganhou 30 mil de comissão. E tinha um monte lá que não vendeu nenhum, né? Aí o pessoal tava falando, né, sobre você se preparar para você ser um corretor melhor. Você se preparar para vender melhor. Você vê, às vezes, por mais que tenha coisa de graça, e eu sempre prefiro coisa de graça, às vezes vai você investir, fazer um curso ali que seja, por exemplo, Ricardo Martins já veio aqui, de corretor e tal também. Você faz um curso desse top, você vê a pessoa lá que ficou em primeiro lugar, ela pagou tipo 2 mil no curso. Que pra mim é um curso caro, mas ok. Mas ela ganhou 30 pau de comissão num mês só por causa do que ela aprendeu naquele curso das técnicas de venda. Então você vê como é um investimento, né? E é legal porque a Trip Imóveis, no caso, eles incentivam todo mundo a estudar. E tem isso que a gente tava falando, né? Tipo, às vezes o cara vai desistir, vou desistir, não vai dar certo o meu negócio. Já pensou em contratar um treinamento, né? Exato. Tentar, em vez de fechar, tenta fazer isso, né? Porque pode ser que o pessoal que tá vendendo mal. Mas tem muita gente também, Débora, que você acha que vende mal porque não ganha comissão? Porque quando tem comissão é muito mais animador pro vendedor, né? Eu acho que, assim, né, vendas, ele se anima exatamente pelo dinheiro que ele ganha. Não tem jeito. Vendedor, ele é isso. Ele vai se animar exatamente com aquilo que ele vai ganhar. Então, o empreendedor, ele precisa também ter isso, né? Poxa, vamos pegar e dividir aquilo que a gente ganhar. Isso daí vai facilitar. Ele precisa de motivação para isso. Sim. Mas antes disso, tem gente que ganha e também não vende. Eu falo que antes de eu ser empreendedora, eu já empreendi em outro CNPJ. O Geraldo, ele fala muito isso. Fala assim, a Debinha já empreendia na minha empresa. Porque eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair, até ela entrar. Porque quando eu chegava, ela entrava às 8, eu chegava às 7, ela já estava lá. E eu saía às 6, às 9, 9h30 eu ainda estava lá. E eu não esqueço que ele passava assim de carro, né? Carro enorme dele lá, parava na frente ali da sala de vidro, que é onde eu ficava, 9h30 da noite, onde já não tinha ninguém. Ele saía, ele e a esposa dele, a dona Marlene, saía, colocava um Danone, uma bolachinha na minha mesa, um beijo na testa, falava, menina, vai embora. Porque eu tinha aquele compromisso. Para mim não era chefe, entende? Não era o dono da empresa. Eu tinha que dar aquele resultado. Eu sempre fui muito de me cobrar em relação a isso. Eu quero ver aquilo crescer. É a minha empresa. E hoje na consultoria eu falo muito isso. Não é mais a sua empresa, agora é a nossa empresa. Sim. Eu vou lutar junto com você. E você estava falando sobre imobiliária. Nós tivemos uma imobiliária que a gente começou a treinar e lá a gente conseguiu triplicar o faturamento daquela imobiliária. Hoje ela tem 2 unidades e ela triplicou. Foram todos corretores que chegaram nisso? Não. Só que aquele empreendedor, ele não parou. Ele falou assim, poxa, eu estou refém de um time que não está fazendo como tem que fazer. E o que é não fazer o que precisa? Por exemplo, se o corretor mandava, você está interessado, primeiro bem seco, né? Você está interessado em tal imóvel, deixa eu te mandar, mandava um calhamaço de coisa, sem perguntar exatamente qual é a necessidade daquele cliente. O que ele precisa, né? Então, mandava um calhamaço de coisa e aparecia 3 meses depois. Caramba, né? Não dá um follow-up, sabe? O que é um follow-up? Um acompanhamento. Um acompanhamento não é você simplesmente, esse cliente é caroço, né? O vendedor fala muito isso. É caroço, não vai dar nada. Esse daí não vai comprar. Não é isso, não é você pré-julgar as pessoas, é para você analisar. Ou então ele vai ali oferecer, apresentar,
O que esse cara faz? Ele está apresentando ali um apartamento, ele falou lá, olha, esse daqui é a cozinha, essa é a sala, esse é o quarto. Amigo, todo mundo tá vendo que ali é o quarto, a sala é a cozinha, você não precisa falar. Óbvio, né? Pô, pelo amor de Deus. O que você precisa fazer? A gente fala mapear o cliente, que é a pré-venda. Precisa entender. O Eduardo é casado? O que ele gosta? Poxa, onde que ele gosta que tenha um parque próximo? Ele tem filhos? Uma não academia. Tem? Uma academia? O que ele gosta? Eu vou mapear. Não, né? No mapeamento você já vê que não. Com certeza ele gosta. E aí eu vou entender esse cliente através de perguntas normais. Pra você ali. falar o que é relevante pra ele, né? Exato. Tá. E aí quando eu for vender, quando eu for apresentar, por exemplo, esse mesmo apartamento, como que eu vou apresentar? Fala assim, poxa, dá uma olhada nessa varanda. Essa varanda é muito bacana, você que gosta de trazer amigos. Imagina aqui numa sexta-feira, você com seus amigos, fazendo um churrasco, que aqui tem... Ele precisa se imaginar naquele lugar. Ele precisa entrar naquele quarto e falar assim, ó, aqui vai ser o quarto da Bia, falando pra mim, entende? Que é minha filha. Aqui vai ser o quarto da Bia. Imagina que você já coloca uma cama aqui. Ela precisa imaginar. A gente vendeu, tem uma empresa de móveis planejados, a gente vendeu um planejado simplesmente porque colocou uma guitarra no quarto daquela criança. Já ganhou o cara ali. Você entendeu? Da criança. É a criança que vai pagar? Não, mas ele é um influenciador da compra, entende? Então é poder ter esse tipo de coisa. Só que você só faz isso se você se interessa. Sim. Se não, é só mais uma venda. Ai, quanto que é? Ó, custa tanto, tal e tchau. Acabou. Não tem venda quando isso acontece. Sabe uma coisa que eu queria falar aqui também pra galera do canal que é empreendedor e tal? Cara, pra quem é dono de empresa, né? Honra os seus funcionários. Porque é extremamente estressante, não tem